Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil, agradecendo sempre sua audiência, seu carinho, sua preferência. Nossa estante continua recheada de presentes. Você pode começar a semana ganhando o kit do Mulher.com. Não deixe de ligar 0 operadora 19 3871 9620 ou acessar www.rs21.com.br. Todos os contatos serão divulgados. Tem pintura pronta linda da Márcia, tem kit do Peter Paiva com sabonete, aromatizador de ambientes, água para lençóis, um kit bem especial do Peter e enfeite de Natal. Para quem acessar o site, projeto de bolsa e bonequinha de pano. Então liga e participa. Antes de seguir com as nossas próximas atrações, eu tô vendo um grupo aqui, visitantes. Pedrão, mostra pra gente, por favor. Vocês vieram de onde? Santa Catarina, mas eu estive lá no último feriado. Eu fui para Blumenau e a região ali. Vocês são de onde? Não ouvi disso. Tubarão, um beijo para todos de Tubarão, Santa Catarina. Hoje tem grupo aqui de vocês. E tem mineiro também? Beijo para os mineiros. Ah, eu falo de Minas, eu já lembro daquela combinação de queijo e doce de leite. Pão de queijo. Não veio nenhum na mala aí, não? Não tem? Sejam bem-vindos, viu? Obrigada pela visita. Se sintam em casa. Que delícia, adoro casa cheia, tão gostoso, né, minha amiga? Eu brinco com a equipe, adoro quando vem caravana e fica aquele vucu-vucu no estúdio. Amo mostrar os nossos visitantes, nossos sócios. E reforço o convite para você que está em casa também. Se você quiser vir visitar a nossa emissora, a sede fica aqui em Valinhos, interior de São Paulo. Quando vier para as bandas de cá, dá uma passadinha pela emissora para me dar um abraço e acompanhar um pouquinho dos nossos bastidores. Mais uma vez, um prazer imenso tê-los aqui conosco, viu? Bom passeio pelos nossos estúdios. E olha, agora a gente vai seguir então, daqui a pouquinho tem artesanato com Zé Paulo, reuso criativo, uma africana feita em jornal e tem dica de pet rechilê com a Márcia Caires. Mas agora eu recebo com muito carinho a psicóloga Crislane Marques. Obrigada pela gentileza da presença. Obrigada. Prazer tê-la aqui. Cristina, ai desculpa gente, tá errado aqui minha fichinha. Cristina. Isso. Me perdoa, Cristina. Ai, gente, tá aqui. Não, mostra aqui. Olha aqui, Gui, me ajuda aqui. Tudo bem que eu tô grávida, eu tô atrapalhada. Tô dando vários fora, gente, mas tá aqui, ó. Crislane Marques. Não é Crislane? É Cristina. Cristina Corsini. Cristina, você me perdoe. Imagina, Tá aqui, mas dessa vez foi a produção, não foi eu. E eu brinquei, menina, gestante. Eu não sei se toda gestante é assim. Não, eu tenho trocado esquecida. E super esquecida. Eu nunca tive, a memória sempre foi muito boa, raciocínio rápido. Mas no programa ao vivo, o diretor, eu brinco, ele tá sofrendo. Eu tenho trocado, me atrapalhado demais. O médico disse que é normal. É normal, depois volta. Me perdoa. Ó, gente, me perdoa, vocês de casa também. Mas dessa vez foi a produção. Meu amor, quando a gente lida com as crianças pensando nas mentirinhas contadas, às vezes os pais ficam na dúvida como lidar com essa situação. A gente sempre ouve falar, né, principalmente dos psicólogos, psicopedagogos, que é importante aquela postura firme, mas nem sempre a gente consegue. Tem dica como os pais podem agir, tanto naquelas mentirinhas no início da infância, quanto entrando naquele processo também na adolescência? Bom, boa tarde. Seja bem-vinda. Bom, primeiro, acho que a gente precisa entender o que é uma mentira e o que é fantasia, né? Então, como você falou, né, aquela mentira da primeira infância, né, por volta aí dos seus 2, 3 anos, e depois, quando a criança, né, que já não é mais criança, chega na adolescência. Então, a gente precisa entender que, em termos de desenvolvimento, a criança dos 2 até os 5 anos de idade, em termos de desenvolvimento cognitivo, eles estão numa fase do faz de conta. Então, tem o amigo imaginário, tem aquela, muitas vezes, a fantasia muito presente. De que e é legal o pai estimular isso, Cristina? Sim, o amiguinho imaginário? Na verdade, não é estimular. Né? Mas se a criança vem com esta ideia, né, de que o amigo imaginário, enfim, não é algo que os pais têm que cortar e dizer isso não existe. Pode né? respeitar não é assim. E deixar a criança... Sim, porque é uma coisa que é natural da fase do desenvolvimento da criança. Então, nessa fase, quando a mentira aparece, os pais precisam ter muita
a sutileza, né, de entender, a perspicácia de entender o que é, se aquilo realmente é uma mentira ou se está fazendo parte desse faz de conta e desse imaginário infantil. Mas é lógico que eles já têm a percepção, né, de que algumas coisas que eles estão fazendo é errado e eles vão tentar, de alguma forma, consertar isso. Então, deixei cair coisas no chão, eu posso até colocar que foi meu amigo imaginário que deixou, né, que sujou o chão daquele jeito. Então, cabe o que à família? Não é a punição, mas é trazer essa criança para o dado de realidade, né? E sempre eu falo que quando a gente fala em mentira, a gente tem que entender o que está por trás disso, né? Qual é o sentimento que muitas vezes está levando o meu filho a mentir? O porquê isso em daquela qualquer mentira. idade, né? Existe uma faixa etária, uma época que é mais comum, né, aflorar essa questão das mentiras das crianças? Eu acho que, na verdade, depende dessa fase, do que essa criança está vivendo, de qual é o sentimento daquela criança em relação ao sentimento de pertença naquela família. Muitas vezes a criança mente como uma forma de chamar atenção, então é uma carência, é o sentimento de rejeição, né? Ou muitas vezes ela pega objetos de outras crianças, leva para casa e diz que, na verdade, o amigo que emprestou, que deu. Isso é muito comum, Isso né, é muito comum, né? Mais para frente, o adolescente, em que ele omite algumas verdades, né? Primeiro entender o que é a mentira, né? Acho que a mentira, ela é a omissão de dados e de fatos reais ou a distorção de dados, né? Isso é mentir. Você pode mentir ou distorcendo a realidade ou omitindo dados daquela realidade, né? Então, isso precisa ter clareza, né? Principalmente quando a gente está falando do adolescente, né? O adolescente, ele está omitindo ou ele está distorcendo. E entender também que a mentira, ela tem dupla função, né? Muitas vezes a mentira vem como uma forma de causar o dano a alguém. E muitas vezes ela vem não objetivando fazer mal, causar mal a outra pessoa, mas na verdade é se proteger, né? Então são coisas totalmente diferentes. E De repente, para não disso, levar bronca, sim, ele se né? protege e Isso, transfere a responsabilidade. Não, isso. foi o outro que quebrou, o outro Isso. que mexeu. Isso. Então, na verdade, é uma autoproteção, né? Muito comum entre Agora, as crianças. o outro não, o outro sim. Eu invento, né, uma mentira para causar o mal para essa outra pessoa. Então, são duas situações diferentes e, lógico, duas formas de lidar também totalmente diferentes. Como lidar nessas duas formas? Tem alguma dica, uma estratégia? Como o pai pode abordar essa criança, os argumentos usados? A primeira coisa que eu sempre falo existe uma diferença entre o castigo e punição, né, e a educação. Então, quando, por exemplo, uma criança chega ela danificou o objeto, ela quebrou um brinquedo de um coleguinha e diz que, na verdade, foi uma outra pessoa. Então, não adianta você chegar já acusando, né? Você quebrou, eu sei que não foi outra pessoa, eu sei que foi você. Porque quando a gente fala o ser, o você e o porquê, você já está acusando, né? Se você não fizer isso, você está ameaçando. Por que você fez isso, você está acusando, né? E quando você diz você fez, a mesma coisa. Então, na verdade, é ir tentar resolver o problema. Então, puxa vida, né? Imagino como seu colega deve estar se sentindo, deve estar triste porque está sem o brinquedo, porque o brinquedo quebrou. Como que você se sentiria se fosse com você? Porque esse é o problema, é o brinquedo quebrado, né? A hora que essa criança percebe que essa família está acolhendo o que foi feito, ok, está errado. Mas isso é uma segunda parte. Eu falo, o primeiro degrau é trazer essa criança para esse dado de realidade daquilo que ela fez. O segundo degrau é, ok, qual foi o motivo então? Para que precisaria mentir? A gente não tentou resolver juntos? Então,
Então, é trazer, eu falo para um diálogo, né? Eu falo que existe uma diferença entre ir ao encontro e ir de encontro. Adorei esse exemplo. Então, quando a criança mente, você já vai para cima, você está indo de encontro. Você não vai conseguir nada, muito pelo contrário, você só está fazendo com que essa criança fique mais esperta de tentar esconder isso de um jeito mais eficiente numa próxima vez. O adolescente, de repente, vai ficar mais recuado e mais atento. Opa, mais preciso atento. elaborar melhor essa mentira, porque dessa vez ela pegou. Então, a próxima eu preciso elaborar, ser um pouquinho mais, né, perspicaz. Então, de repente, nessa aproximação, já acolher, baixar um pouquinho a guarda e depois argumentar. Isso, e aí mostrar, explicar, né, o tá que errado, você fez que está não pode. errado, não é Entendi. assim que a gente, né, resolve uma situação dessa, não há necessidade da mentira, a questão da relação de confiança, que isso é muito importante, né? Muitas vezes a criança mente porque ela ainda não é segura o suficiente com essa relação de confiança. Então, Devemos punir as crianças com a em relação à mentira? Eu acho que a Você falou até um pouquinho essa questão do castigo, é da relação né, que é de confiança, né? Então, o problema não é a mentira em si, o problema é a relação de confiança que fica comprometida, né? Então, mostrar para a criança que aquilo que ela fez tem uma consequência, lógico, essa mentira, né? A falta da verdade abalou uma relação de confiança. Então, como é que eu posso confiar em você se você não está se mostrando confiável? Né? Então, eu acho que a punição, na verdade, é muito contraditória. Quando a gente fala assim, você vai ficar de castigo porque você mentiu. Tá, agora você chegar e dizer, olha, você faltou com a verdade, dizendo que você ia dormir na casa de não sei quem, mas você saiu para não sei aonde. Então, a consequência é, eu não posso mais deixar você sair, dormir na casa das pessoas, enquanto essa nossa relação de confiança não estiver restabelecida. Né? A gente tem uma tela só para fechar aqui o nosso bate-papo, na verdade são duas, né? Tem a continuação. Eu queria colocar para a gente poder, então, concluir aí, junto com a nossa psicóloga, como lidar com a mentira das crianças. A postura dos pais deve ser firme, estabelecendo limites e acordos de forma efetiva. Os pais precisam estabelecer regras, exigir que a criança tenha respeito e consequência aos atos realizados. A família não deve mentir ou prometer algo que não possa cumprir para a criança. Importante o terceiro tópico. Continuando, a criança necessita aprender a expressar o que sente, deseja e precisa fazer isso de forma consciente, para não ter que inventar ajustamentos. E é importante levar em conta a idade em que a criança se encontra. Como a nossa psicóloga comentou, existe uma fase da criança, né, de imaginação, amiguinho, imaginário, enfim. E é importante o pai respeitar isso. Para concluir, alguma última dica para os nossos pais? A questão do exemplo, né, do modelo. Né? Porque não adianta o pai dizer para a criança, você não deve mentir, mas a hora que ligam na casa dele, ele fala assim, ai, fala que eu não tô, manda falar que eu não tô. Ou então, passa no sinal vermelho, a criança fala, poxa, você passou no sinal vermelho. Não, olha, tava no amarelo. Então, acho que assim, o modelo é muito importante. Né? E eles são espertos, eles percebem tudo, né? A regra muito clara, a coerência dos pais, a ética dos pais, eu acho que o principal é isso mesmo. Obrigada, viu? Imagina. Também pelo seu conhecimento compartilhado. Imagina. Nesse processo de educação dos filhos, sobrinhos, netos, que nem sempre é fácil, é sempre um grande desafio. Mas é importante nessas dicas de profissionais para ajudar a gente nesse processo, que é um processo também de evolução. A gente sempre fala aqui, ninguém nasce sabendo, né? Como educar, se educar, a gente descobre na prática. Sim. Não tem uma cartilha e uma lição de casa. É muito fácil falar, né? Mas muito você fácil está falar. na situação é outra Mas coisa. a ação é muito difícil e é sempre bom poder contar, então, com apoio e principalmente com conhecimento dos profissionais. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Boa semana. Para você também.